Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, nós nos entregamos totalmente a Ti no dia de hoje e também consagramos a Ti toda essa semana, para que estejamos debaixo do favor do Senhor. Nos livra do mal, nos livra das ciladas de Satanás, nos livra do engano, nos livra da mentira, nos livra do homem mau, nos livra das adversidades e também de tudo aquilo, Senhor, que possa ser uma armadilha ou até mesmo o laço do passarinheiro. Oramos consagrando a Ti tudo que diz respeito a nós. Eu apresento a Ti meus filhos, apresento a Ti a minha esposa, apresento a Ti meu ministério, o destino que o Senhor tem para mim, meu trabalho e tudo mais que estiver ligado a mim. E pedimos a bênção do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, consagrando tudo a Ti, que cada hora do dia de hoje seja uma bênção, seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E nós oramos para que o Senhor afaste de nós tudo aquilo que for mal, afaste de nós o caminho mal, afaste de nós a escolha errada, nos dá a sabedoria, Pai, o discernimento espiritual e que possamos ouvir a voz do Senhor para dirigir os nossos passos e as nossas decisões. Oramos para que o Senhor nos conecte às pessoas certas e nos afaste das erradas, no nome de Jesus Cristo. E, Senhor, profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Tudo aquilo que estiver estagnado, tudo aquilo que estiver em pausa, tudo aquilo que estiver parado, nós oramos para que entre já em movimento. Em o nome de Jesus Cristo, oramos para que entre já em movimento. Cremos, ó Deus, no Teu poder, cremos na ação do Teu Espírito Santo e colocamos tudo diante de Ti. No nome de Jesus Cristo, eu creio, Pai, laços estão sendo cortados, armadilhas estão sendo desfeitas e tudo aquilo que está bloqueado está sendo desbloqueado em nome de Jesus. Aquilo que andava devagar vai viver uma aceleração, vai viver um renovo. Aquilo que estava em pausa, que comece agora a andar, em o nome de Jesus. Aquilo que estava estagnado, o que prendia, o que travava, que seja destravado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Coloca a Tua mão, meu Pai, coloca a Tua mão, Espírito Santo de Deus, e libera da Tua graça, libera do Teu favor. Essa pessoa que acordou já com dor de cabeça, essa pessoa que acordou já com muitas alergias no corpo, eu oro agora pela cura total dessa pessoa. Essa pessoa entrou aqui nessa oração pedindo para o Senhor falar com ela, que ela seja curada agora. Eu digo dor de cabeça, renda-se ao poderoso nome de Jesus. Alergia, renda-se ao poderoso nome de Jesus. Eu oro também por toda pessoa que tem vivido situações estranhas na sua vida, de coisas quebrando, de coisas dando errado, de coisas travando, de coisas que estavam 99% certo e que de alguma maneira isso virou, não deu certo. Eu oro em nome de Jesus para que haja um destravar agora na vida dessa pessoa. Oro agora para que a inveja caia por terra, oro para que a contrariedade caia por terra contra a vida dela, contra a casa dela, contra o trabalho dela. Oro também para que tudo aquilo que está sugando dela de uma forma injusta, em nome de Jesus, que o Senhor mostre, que o Senhor revele e que o Senhor dê vitória a essa pessoa. Dê vitória, Pai. Dê vitória a cada pessoa que está orando junto comigo. Senhor, e esta pessoa que tem pedido ao Senhor vitória, essa pessoa que tem pedido ao Senhor a bênção da sobrevivência, essa pessoa que tem pedido ao Senhor, que quer avanços na sua vida, Senhor, em nome de Jesus, toque-a com Teu poder agora, no nome de Jesus Cristo.
toque-a com o teu poder. Nós invocamos o nome de Jesus Cristo e pedimos a tua bênção, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, toque-os, Pai, com o teu poder agora. Toque-os com o teu favor agora, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Seja muito bem-vindo à oração da manhã. Nós estamos hoje no terceiro dia do nosso propósito, orando por uma aceleração, aquilo que levaria anos, que aconteça em dias. A Bíblia nos diz que José dormiu como um prisioneiro, como um homem condenado a viver a vida inteira numa prisão. Em 24 horas, ele estava barbeado, com roupas novas, diante de um dos maiores líderes do mundo. E ali, a sua vida foi mudada. Deus pode trazer essa mudança extraordinária também na tua vida. Deus pode transformar o caos em ordem, lugares inférteis em lugares cheios de vida. Eu creio nisso e declaro em nome de Jesus Cristo que se você crer em Jesus, na sua palavra e caminhar por seus princípios, você pode viver o extraordinário também na sua vida. Eu creio nisso. Eu quero começar aqui dando um testemunho que nós recebemos, um testemunho de cura, de milagre. O nome dela é Edivânia, ela nos acompanha aqui nas orações e ela escreveu assim: através das orações Deus me chamou pelo nome. Depois eu fui diagnosticada com câncer e pela misericórdia do Senhor eu venci. Na primeira sessão de químio eu fui abandonada, lutando contra o câncer com 3 filhos menores, sem emprego e sem auxílio-doença. Eu só tinha minha fé em Deus e Ele me sustentava diariamente através das orações com o Senhor. Fui em um evento seu, no começo do meu pós-oncológico em Belo Horizonte. Lá Deus usou uma missionária ao meu lado para dizer que não faltaria nada para mim e para as minhas filhas, e que Ele iria comigo aonde eu fosse. E foi exatamente assim, não faltou. Depois de 48 anos trabalhando para os outros e sonhando em trabalhar para mim, no dia 19, inaugurei a minha primeira loja de roupas. Sempre foi e sempre será Deus na minha vida. Obrigado por me fortalecer através de suas orações e dos seus eventos. Glória a Deus, Edivânia. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Jesus Cristo transforma realidades. Você é uma guerreira. Permaneça firme, porque o Senhor vai te abençoar mais ainda, em nome de Jesus. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui por gentileza e compartilha com 10 pessoas. O mínimo é 10, porque você vai ser abençoado muito aqui hoje. Amém? Então compartilha com pelo menos 10 pessoas. Se puder compartilhar com mais, compartilha. Hoje eu estarei aqui agora, né? Estarei depois às 9 e depois às 18 horas. Deixa eu compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Em Atos capítulo 9, fala da conversão de Saulo. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. E na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Eu fico impressionado com essa palavra, porque Saulo, ele era um homem zeloso na sua religião. A Bíblia diz que, por amor à sua religião, ele prendia aqueles que eram do caminho, aqueles que pertenciam a Jesus. E ele estava cegado pela sua religiosidade, ele estava sem ouvir a Deus, ele estava fora do propósito de Deus. Mas o que me chama a atenção aqui é que ele perseguia aquilo que mais tarde viria a ser o propósito da vida dele. E assim como Saulo, muitos de nós também estamos lutando contra algo que
muitas vezes é o propósito de Deus para a nossa vida. E a gente está combatendo contra aquilo. Há argumentos internos dentro de nós que podem estar sabotando o propósito do eterno na nossa vida. A Bíblia diz aqui que Saulo teve uma experiência com Deus na estrada de Damasco. Diz que apareceu para ele uma visão e uma luz muito forte. E o Senhor falou com ele e disse: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Olha que tremendo. O Senhor encontrou com esse homem. E quando a voz de Deus falou com ele, ele mudou de caminho, ele mudou de direção. Nós temos que ter cuidado, porque podemos estar combatendo contra uma direção de Deus na nossa vida. Podemos estar combatendo contra o propósito de Deus na nossa vida, assim como Saulo. Saulo estava lutando contra algo que depois ele viria a crer e viria a carregar como propósito de vida todos os dias. O apóstolo Paulo, ele se tornou um homem que levou o evangelho a muitos lugares, a muitas pessoas. Ele escreveu 1/3 do Novo Testamento. Então, eu vejo que muitas vezes nós estamos equivocados e podemos estar guerreando contra o nosso próprio propósito. Você tem que ter cuidado para não guerrear contra o seu próprio propósito, porque às vezes os nossos achismos, certo? O nosso eu acho, eu penso, é assim que eu quero, é assim que eu entendo. Às vezes nesses argumentos nós acabamos saindo do propósito de Deus, acabamos saindo da vontade de Deus. Cuidado para não combater contra a própria vontade de Deus na tua vida. Porque às vezes você não aceita quem Deus enviou para a sua vida. Às vezes você não aceita a porta que Deus está abrindo. Às vezes você não aceita as mudanças que Deus está fazendo na sua vida. E você combate contra o próprio propósito de Deus na sua vida. Aí alguém diz assim, mas como é que pode alguém combater contra o próprio propósito de Deus? Muita gente combate contra o próprio propósito. Assim como Saulo. Ele estava lutando contra o Evangelho, ele estava lutando contra Jesus, ele estava lutando contra a igreja, sendo que ele depois seria um dos maiores defensores da igreja. Ele depois iria levar esse Evangelho a lugares muito distantes. Da mesma forma, querido, nós temos que cuidar para não estar lutando contra o nosso próprio propósito. Porque se estivermos lutando contra o nosso próprio propósito, nós podemos muitas vezes, sair do caminho, sair da direção de Deus, porque não estamos aceitando o que Deus está fazendo. Tem coisas que Deus faz e que não é bom a gente se meter. Tem coisas que é Deus fazendo, é Deus trabalhando, é Deus, não tem como dizer que não. Porque não se trata só de você, em toda essa vida, não se trata só de você, apenas de você. Se trata do propósito de Deus, que é muito além de mim, é muito além de você. Então nós precisamos começar a ver as coisas de uma maneira diferente. Nós começamos a identificar, que Deus tem um propósito para a nossa vida, que algumas mudanças na nossa vida são propósito de Deus e que ainda que sejam desafiadoras, ainda que sejam difíceis de aceitar, difíceis de lidar, é o propósito de Deus. Então eu não posso lutar contra o propósito. Eu acredito que todo homem que luta contra o propósito perde. Eu vou repetir, toda pessoa que luta contra o propósito, ela perde. Nunca lute contra o propósito. Olha o que Jesus disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Temos que ter cuidado, porque às vezes aquilo que a gente ataca é muitas vezes, o propósito de Deus para a nossa vida. Eu conheci um homem que ele tinha muita dificuldade em acreditar no profético. Uma dificuldade imensa, Veio de uma igreja extremamente tradicional e a mulher dele começou a me acompanhar nos eventos e ela é do tipo de pessoa que vai em todos os meus eventos e ele, sempre respeitou muito a esposa dele e teve uma escola que ele entrou para acompanhar ela e um detalhe, ele
serve a Deus, é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que ama Jesus, mas ele teve, sabe, tantas experiências negativas com um profético no passado, que ele criou uma aversão ao profético. Então ele entra dentro da escola e ali ele começa a ter experiências com Deus. E Deus começa a revelar as coisas para ele. Ou seja, aquilo que ele lutava antes, agora se torna o propósito da vida dele. E ele então começa a acompanhar a esposa, principalmente naquela época ali que eu comecei a fazer uma escola após a outra. E ele disse que ele começou a ter experiências com Deus, sabe? No consultório dele, ele começou a ter experiências com Deus no carro, de muitas vezes estar conversando com pessoas e Deus começar a falar com ele a respeito daquelas pessoas. E ele disse assim que isso mudou a vida dele completamente. Ou seja, ele tinha dificuldades com o profético e agora ele estava totalmente imergido no profético. Nós temos que ter cuidado porque podemos estar combatendo contra algo que muitas vezes é o nosso chamado, é o nosso propósito. Às vezes você luta contra algo porque você não quer aquilo para você, ou você não se vê naquilo, né? Você não se vê naquele propósito, você não se vê, sabe, construindo aquilo, você não vê fazendo parte daquilo. Mas é muitas vezes Deus colocando você nessas situações, nessas saias justas, para mostrar para você, sabe, que esse é o seu propósito, que esse é o seu caminho, é o que Deus tem para a sua vida. Eu me lembro agora de um outro testemunho de um homem, ele trabalhava numa empresa e amava aquilo que ele fazia e de repente o Senhor começou a falar com ele que ele tinha que abrir o próprio negócio. Só que o negócio que Deus pediu para ele abrir era um negócio assim que ele olhava para as pessoas que trabalhavam naquele ramo e ele dizia, sabe, esse ramo é de pessoas assim, que a maioria delas é sem caráter e eu não vou entrar nisso porque eu não quero que as pessoas me olhem como uma pessoa sem caráter. E sabe, ele fugia do propósito dele, ele lutava contra o propósito dele, ele dizia, eu não vou, mesmo que eu saiba fazer isso, eu não vou fazer isso, porque eu não quero que as pessoas me veem dessa maneira. E o tempo foi passando, sabe, e ele foi a uma escola de profetas que eu tive, e nessa escola ele recebeu uma palavra de Deus, e a palavra é que ele não podia mais lutar contra o propósito dele. Você sabe o que aquele homem fez? Ele pediu as contas, ele começou a fazer aquilo que Deus havia falado com ele e em pouco tempo Deus o prosperou, colocou funcionários para trabalhar para ele e depois ele se tornou até mesmo uma coluna na televisão quando eu estava com os 2 contratos da televisão. Ou seja, Deus na vida da gente, quando Ele coloca uma coisa no nosso caminho, não é para a gente lutar contra aquilo, é para a gente aceitar. Não lute contra o propósito. A pior coisa que tem é alguém lutar contra Deus. Você nunca prevalecerá. Você nunca prevalecerá contra o propósito de Deus na sua vida. Aqui eu vejo Saulo perseguindo a igreja. Só que ele se tornaria um líder da igreja. Assim somos nós, muitas vezes perseguindo o nosso próprio propósito, lutando contra o nosso próprio propósito. Sabe, a nossa guerra não deve ser contra o nosso propósito. Ao contrário, nós devemos nos render ao nosso propósito. Muitas vezes você não gosta de uma pessoa. Muitas vezes, sabe, você pega uma aversão àquela pessoa e você diz assim, não, eu não quero nada com essa pessoa. Eu não quero proximidade com essa pessoa, eu não suporto nem ouvir a voz dela, mas às vezes há algo nessa pessoa que você não gosta, que está ligado até ao teu propósito. Exatamente, tem algo às vezes que você não gosta numa pessoa, sabe, que você tem uma aversão a ela e aquilo ali está totalmente ligado ao teu propósito. Às vezes Deus quer te abençoar por meio de alguém, às vezes Deus quer te abençoar por meio, sabe, daquele ministério e você ignora, você diz, não, eu não quero isso para a minha vida, mas às vezes aquela pessoa carrega uma chave de Deus, ela carrega uma chave de Deus para a tua vida, que vai te abrir portas, que vai te abrir caminhos e que vai mudar a tua história, vai mudar o teu amanhã. Então segura essa palavra como uma palavra profética para a tua vida. E a palavra para ti, em nome de Jesus, escute isso, a palavra para ti é, confia no Senhor
e não lute contra o seu propósito, não lute contra aquilo que Deus está fazendo. Deixa Deus mover o que Ele quiser mover. Seja, às vezes, um observador. É por isso que pessoas proféticas são como águias. Elas observam do alto o que Deus está fazendo. E quando Deus está fazendo algo, deixa Deus fazer. Deixa Deus movimentar, deixa Deus, não luta contra o propósito. Não luta contra aquilo que Deus está fazendo. Tem coisas que é Deus que está fazendo, sabe? E Deus sabe uma maneira de mudar o nosso coração. A Bíblia diz uma coisa, que o coração do rei está nas mãos de Deus. E o Senhor pode mexer no coração do rei. Às vezes Deus está mexendo no teu coração e você não percebe. Deus está mexendo no seu interior. Deus está colocando, sabe, um desejo no seu coração. Deus está colocando algo em você e você tem que aceitar aquilo como um propósito do eterno na sua vida. Eu deixo essa palavra no teu coração hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu sei que essa foi uma palavra profética, uma palavra de ativação para você não lutar contra o seu propósito e para você também aquietar o teu coração, porque tem coisas que a gente está lutando e não é para a gente lutar, porque lutar contra algo que é de Deus é lutar contra a gente. Então, não dá para lutar contra a gente mesmo. Quem é que luta contra si mesmo? Só alguém que está desequilibrado, está agindo como um tolo. Não lute contra você mesmo. Nunca, jamais. Eu deixo essa palavra no teu coração. Amém? Eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa live, em nome de Jesus, me ajuda aí a compartilhar com 10 pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas essa live, porque Deus vai falar com elas. Compartilha com pelo menos 10 pessoas. Amém? Com pelo menos 10. E se puder compartilhar com mais, compartilha com mais. O Senhor me disse assim, diga ao Josafá que eu estou fazendo uma grande obra na casa dele, na família dele, e o Senhor não desampara os seus. Eu também quero liberar uma palavra para a Vera. Vera, o Senhor está contigo. E nessa prova, você não está sozinha. Deus está te dando discernimento dos ambientes. Ele está mostrando para você quem é quem que está próximo de você. É por isso que houve tanta mudança na sua vida nos últimos meses. Eu também quero liberar uma palavra para uma pessoa que faz aniversário, sabe, dia 20 de fevereiro, que está aqui me escutando nesse momento. O Senhor te visita agora, o Senhor visita a tua casa, o Senhor visita a tua família, e o Senhor que muda histórias, está mudando a tua história agora. Há uma mudança vindo, e essa mudança que está vindo vai fazer você ousar em voos maiores, vai fazer você ousar em empreender algo que Deus está colocando aí no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa palavra com uma palavra profética? Eu também quero falar com a Stephanie que está me ouvindo. Deus te visita nesse momento, Stephanie, e Deus te tira, sabe, de um meio que estava travando você. O Senhor começa a te movimentar de uma maneira diferente em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Hoje, às 6h45, eu vou entrar ao vivo dentro da Academia Kindle, na mesa de conselhos. Eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kindle. Eu irei fazer a mesa de conselhos apenas hoje, nessa semana, visto que as pessoas estão viajando, tem pessoas que já estão com a família em casa. Então, essa semana eu irei fazer a mesa de conselhos apenas hoje, certo? Semana que vem eu volto ao normal, faço 3 vezes, que nem eu estava fazendo, ok? Então, hoje, mesa de conselhos, 6h45. Para você que é meu aluno na Academia Kindle, vem tirar suas dúvidas, vem pedir conselho, vai ser um prazer estar com você, tá? 6h45. Às 6h45 eu vou entrar ao vivo, 6h50 mais ou menos, dentro da academia. Se você não é meu aluno e quer se tornar meu aluno, o link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius7.com.br, ok? Muito bem. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro,
e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar nesse momento. Tem uma pessoa aí que está junto conosco, que tem uma empresa e no logo dessa empresa tem a palavra terra. Deus visita vocês. Vem um ano de muita frutificação na vida de vocês, coisas que vocês organizaram esse ano, que vocês trabalharam esse ano. O próximo ano será um ano de multiplicação. Então, um ano de multiplicação será, vocês prepararam as coisas para serem abençoados. Então, você que tem terra aí no seu logo da sua empresa, receba aí com uma palavra profética, uma palavra de fé, toma posse dessa palavra, uma palavra de Deus para a tua vida, para te abençoar, crendo que essa palavra também diz respeito a você. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nesse propósito, crendo que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Por isso, Senhor, libera de uma aceleração sobrenatural na vida dessa pessoa. Libera uma aceleração sobrenatural. Eu oro, Senhor, por um destravar. Eu oro por um romper. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abra caminhos a essa pessoa, desfaça laços e tudo aquilo, Senhor, que tem prendido ela, tudo aquilo, Senhor, que tem deixado ela estagnada, travada. Senhor, eu oro por um destravar agora, em nome de Jesus. Todo tipo de amarra espiritual, todo tipo de pessoa que está prendendo ela, que ela seja livre agora, que ela seja liberta agora, que o poder de Deus toque na vida dela, que amarras sejam cortadas, amarras sejam desfeitas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oro para que você caminhe sobre céus abertos. Oro por um mover, por uma liberação de Deus na tua vida, no nome de Jesus Cristo. E que caia por terra o engano, que caia por terra o mal contra ti, que caia por terra toda obra de inveja contra a tua vida, toda obra de inveja contra a tua família. Eu oro também por aqueles que estão desanimados, que estão cansados, que diminuíram o seu ritmo, que o Senhor traga aceleração para a tua vida, que o Senhor te dê um novo gás, que o Senhor coloque uma unção fortalecedora sobre a tua vida, que você continue caminhando, que você consiga correr como você corria antes. Eu oro em nome de Jesus para que haja essa aceleração na sua vida, que haja esse movimento de Deus aí na tua vida, no nome de Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, por processos que levaria anos que aconteçam em dias. Oramos, Pai, por negócios que levaria anos que aconteçam em dias. Oramos, Pai, também por tratamentos que levaria anos para que aconteçam em dias. Tu és Deus de milagres e nós liberamos essa palavra da cura total e completa. Senhor, eu oro por pessoas que estão com dores no estômago, pessoas que estão com queimação no estômago, que sejam curadas agora, que o poder de Deus toque a tua vida, que o poder de Deus toque a tua saúde agora, te restabelecendo no nome de Jesus. Jesus cura, nossa fé está em Jesus, colocamos a nossa fé nele e cremos no seu milagre. Essa pessoa também que sente pontadas no peito, dores fortes, que ela seja livre agora em o nome de Jesus. Senhor, eu abençoo o teu povo e oramos por essa aceleração. Amém e amém. Graças, Senhor. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Logo, logo eu entro ao vivo na Academia Kingdom e às 9 da manhã eu vou estar ao vivo com vocês aqui, tá? 9 da manhã. Que Deus abençoe a todos e compartilhe. Até mais. Direção de Deus. Como saber se eu estou escolhendo certo? Como escolher o caminho que é do Senhor?
As pessoas estão cansadas de tomarem decisões erradas, estão cansadas de viverem as consequências de decisões motivadas, sabe, pela emoção, motivadas pelas circunstâncias. Nós precisamos acertar em nossas decisões. E para isso, precisamos compreender que a paz de Deus é o árbitro do Espírito. Você e eu precisamos ir pelo caminho certo. Nós precisamos fazer bons negócios, nós precisamos acertar em nossas escolhas. E tem gente que não percebe quando Deus está falando com ela. E eu quero ensinar você a ativar essa direção do Espírito dentro da sua vida. Porque é necessário não só você compreender que a paz é uma direção de Deus, mas você também compreender que a oração, ela vai fazer toda a diferença nesse processo de decisão que você precisa ter. Tem pessoas que chegam para mim arrependidas de terem casado mal, arrependidas de terem comprado mal algo, arrependidas de terem, saído de um lugar que não deveriam ter saído e assim por diante. Hoje eu vou mostrar para vocês que a paz, ela é um caminho. A paz, ela não é simplesmente um sentimento. A paz é um caminho e esse caminho se chama Jesus, certo? E no final eu quero fazer uma oração por você que tem decisões importantes para tomar, por você que precisa, talvez ainda esse ano, decidir sobre algumas coisas. Eu não sei você, mas eu tenho muitas decisões a tomar quase todos os dias e algumas dessas decisões são muito importantes. E sempre que regarmos as nossas decisões com oração, com a paz do Espírito e em parceria com o Espírito Santo, é a certeza de que aquele caminho vai ser um sucesso, de que vai dar certo. Porque na adversidade, o que vai segurar a gente é se estamos na direção de Deus. Na adversidade você vai estar seguro, você vai estar respaldado, protegido, se estiver na direção de Deus, certo? Então, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, e se você pode, compartilha com outras pessoas que precisam tomar importantes decisões e no final eu estarei orando por cada um de vocês. Tem um texto da palavra que é João 14, 27, que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como saber a decisão certa? Como decidir da maneira certa? Bem, vamos começar com alguns princípios, certo? Você tem uma decisão para tomar. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar informações sobre aquilo. Busque informações, mas não informações superficiais. Busque saber bem sobre o que você está decidindo. Se você conhece, melhor. Mas se você não conhece, busque todas as informações antes. Por exemplo, vai comprar um imóvel. Você tem que buscar as informações. Se aquele é um bom negócio, está dentro do preço do mercado, o imóvel está desenrolado, está tudo certinho, certo? Bem, são informações. Depois disso, você vai lá, vê o imóvel, vê se está em bom estado. Informações, certo? As informações são necessárias para uma boa decisão. Bem, eu tive as informações. A segunda coisa que eu vou agora fazer é orar. Senhor, essa é a tua vontade? Esse é o negócio que o Senhor tem para mim? Vá até o lugar, ore no lugar, mesmo que seja baixinho, e diga: Senhor, esse lugar aqui é para mim? Me vejo aqui nesse lugar? E enquanto você ora, o Espírito Santo vai lhe dar paz. E a paz de Deus, ela não é simplesmente um sentimento bom, um sentimento de tranquilidade. A paz de Deus, ela também vem carregada, com uma fé. A paz também lhe dá fé. A fé de que você está no caminho certo. A fé de que Deus vai te abençoar naquele lugar. A fé de que aquele lugar ali vai ser uma bênção para você. Então a paz de Deus,
a paz de Deus é fundamental para você tomar uma decisão. Agora, digamos que você orou, você buscou as informações, mas quando você estava prestes a tomar aquela decisão, veio uma angústia, você perdeu a paz, você se carregou de dúvidas, certo? E está tudo certo por um lado, mas pelo lado da paz não está fechando, sabe? Então a informação é boa, a escolha é boa, o que está por trás daquela porta é algo bom aparentemente, mas não está lhe dando paz. Então não dê prosseguimento. Não dê prosseguimento. O Senhor está falando para você, não dê prosseguimento. Não dê prosseguimento. O Senhor está falando para você, não vá adiante. Perdeu a paz, perdeu a alegria, sabe? Está sem a fé, está sem a fé naquele momento. Então, isso não é para você. Talvez Deus tenha uma porta melhor para você. Talvez Deus tenha uma oportunidade melhor. Talvez Deus tenha uma conexão melhor para você. E o que você precisa fazer é aguardar. E quando você aguarda, enquanto você aguarda e você ora, você espera pela direção de Deus, eu creio que Deus vai colocar no seu caminho exatamente o que você precisa. Então não deu paz, fuja. Exatamente como eu estou lhe falando. Não deu paz, fuja desse negócio. Não, mas eu já dei a minha palavra. Por mais que você tenha dado a sua palavra, se não lhe dá paz, é como um alerta do Espírito Santo dentro de você. Você já orou? Você tem as informações que o negócio é bom? E sabe, as pessoas pressionam a gente muitas vezes. As pessoas pressionam, as pessoas querem que a gente decida. Mas é a paz de Deus quem deve guiar a nossa vida. Você orou, e a partir do momento que você orou, você já colocou esse assunto nas mãos de Deus e Ele está lhe respondendo dentro de você. Aí você diz, puxa, mas eu fiz um negócio que não foi bom para mim e eu estava sentindo paz na hora de fazer. E você orou? Porque a oração, como eu disse, tem 3 etapas. Primeiro a informação, depois a oração e terceiro a paz. E um detalhe, Deus não envia bomba para a nossa vida, para o nosso caminho. Deus envia bênçãos. Deus não envia bomba. Certo? Quando Deus ele nos coloca num caminho difícil, quando Deus nos coloca numa situação difícil, preste atenção nisso, quando Deus nos coloca numa situação difícil e você diz assim, puxa, mas eu estava sentindo paz. Não, então não te preocupa, se você está ainda no meio do problema, Deus vai lhe dar as estratégias para você vencer, certo? Porque às vezes o caminho que Deus nos mostra não é um caminho que não vai ser difícil. Não significa que não vai ter problemas, certo? Porque os problemas eles aparecem, mas a gente tem que ter a certeza de que a paz de Deus, ter a certeza de que se estamos na direção de Deus, então tudo vai concorrer para o nosso bem. Até os desafios, as dificuldades daquele caminho, tudo vai concorrer para o nosso bem e lá na frente Deus já sabe o que está preparando, seja para nós, seja para os nossos filhos, seja para o amanhã, Deus já sabe o que está fazendo, certo? Eu creio que nós precisamos nos mover pela direção de Deus. Nós precisamos nos mover, sabe, por aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Então, creia nessa palavra, creia nessa direção, que Deus sabe o que está fazendo. Tenha paz na hora de decidir. E mesmo que depois da decisão venha tempos difíceis, você sabe que você decidiu certo e Deus vai te resgatar do meio dessa dificuldade. Deus vai intervir no meio disso. Deus vai agir e você vai contemplar a glória de Deus. Amém? Porque as pessoas pensam que se tiverem a paz, não vão ter problemas ali pela frente. Não, você pode ter problemas, mas a paz é a certeza de que tudo vai acabar bem. É a certeza de que Deus vai agir. É a certeza de que alguma coisa boa, alguma coisa grande vai movimentar em teu favor, certo? Tem guerras que a gente não quer estar, tem batalhas que a gente não quer estar, tem barulhos que a gente não quer estar,
Mas se Deus deu a direção e Ele deu paz na hora de tomar a decisão, então no meio desse vale, Ele estará contigo. A Bíblia diz no Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Vale não é um lugar agradável, mas não significa que ele não seja a direção de Deus para a tua vida. Então, você pode às vezes escolher o caminho mais difícil, mas lhe deu paz. A paz é uma certeza de que Deus está com você nesse caminho. Amém? E que independente de quão difícil esteja nesse momento, Deus lhe dará a vitória. Deus te recompensará. Você terá todo o respaldo do céu para ter vitória nesse lugar. 1000 vezes você está em um lugar de dificuldade, mas está debaixo de uma direção de Deus, do que você estar num lugar confortável, sem paz, sem a alegria do Espírito Santo na sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero agora fazer uma oração por você. Eu quero pedir também para que você compartilhe agora essa palavra com outras pessoas. Eu vou fazer uma oração. E se você ainda não é aluno da academia aqui no Global, eu quero lhe convidar a se tornar nosso aluno na academia, certo? O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Vamos orar? Você permite que eu ore por você? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. Senhor Deus e Pai, que teus filhos venham fugir daquilo que não dá paz a eles, daquilo que não dá alegria a eles. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa direcioná-los, que o Senhor possa guiá-los segundo a tua perfeita e plena vontade. Livra eles de todo mal, traga paz ao coração deles, no nome de Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção, eu peço o teu favor na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Tira, Pai, tudo aquilo que está preocupando ela e que o Espírito Santo ajude ela nessa decisão, que ela tome o melhor caminho, o caminho segundo a direção e a vontade do Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. E eu me esqueci de ensinar uma coisa para vocês que eu tenho que ensinar agora, tá? Eu não posso encerrar esse vídeo sem ensinar isso que é muito importante. Às vezes você vai se aconselhar com uma pessoa e você vai dizer assim, o que você me diz sobre isso? E a pessoa diz assim, eu não sinto paz nisso. Lembre-se de que o Espírito Santo habita em você. Quem tem que sentir paz é você, certo? Ou você ou o seu cônjuge. Por quê? Porque é o seu destino. É o seu destino. Então, mesmo que alguém diga, eu não sinto paz de você comprar esse carro, eu não sinto paz de você comprar essa casa, entenda, o Espírito Santo habita em nós. Então, não se deixe se confundir, tá? A paz, quem sente é nós, é dentro de nós, porque temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? É essa palavra que eu queria compartilhar contigo. Espero que você tenha sido abençoado. Mande aí para outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre. 18 horas, vem orar com a gente aqui. Estamos num propósito muito poderoso. Até mais.